Nesse momento, escolha um espaço apropriado. Assente-se no seu local de escolha e determine de que você está num espaço protegido. Nós iremos fazer uma Ambroer, uma integração de alma. E para aqueles que não estão familiarizados com o termo, Ambroer, Ambroar, uma Ambroar é um momento onde trazemos um aspecto da energia da alma à nossa vivência terrena, à nossa vivência humana. E permitimos que esta possa se desdobrar em nossas vidas e afetar positivamente o curso da nossa existência nesta atual encarnação. E hoje eu quero falar sobre a umidade do ar. A umidade é o vapor dispersado, o vapor da água dispersado no ar. A umidade determina a temperatura, a sensação térmica da temperatura e até mesmo as estações do ano. Em certo sentido, a sua alma, a minha alma, a alma de todos nós, a alma de cada indivíduo encarnado nesse planeta, possui uma densidade que nós chamamos de Thalissa. Essa densidade é comparável à umidade do ar. Igual à umidade do ar, Thalissa determina o quão bem você consegue se aclimatizar num corpo físico e na história traçada para uma dada encarnação. Ela também determina o nível de intensidade ou da ausência desta, melhor dizendo, o seu nível de engajamento com os dados referentes àquela aclimatização experiencial. Se você se engajará com todos os elementos que estão construindo a ilusão dessa narrativa. E Thalissa também determinará ou influenciará as estações da sua vida, os grandes blocos narrativos de sua vida. Thalissa é esse sentido divino que traz tremenda justeza, que traz tremenda correteza, que traz tremenda precisão do que é necessário para uma extensão de alma encarnada experienciar. Thalissa não erra a conta. E para isso nem precisa fazer matemática. Thalissa, ela dá o nível de aclimatização propício, o nível de engajamento com os elementos daquela aclimatização necessária
o nível de engajamento com os elementos daquela aclimatização necessário. E de quantas estações serão compostas a sua encarnação? Então, se um ser ele tem dificuldade de se engajar com a narrativa que lhe foi fornecida nesta vida, isso tem a ver com Thalissa. Parte do seu dever, então, nessa vida, se podemos assim colocar, é, é descobrir o porquê ele não está se engajando com todos os elementos, ou não está fechando com todos os elementos. Ou se um ser se sente completamente despido, completamente desconectado de todos os elementos que constroem a sua vida, que seria aquele senso de aclimatização, isso também é Thalissa e há um porquê. Ou o contrário também é verdade, se um ser está completamente imerso e adormecido na sua narrativa, acreditando que esta é real, isto é Thalissa. Thalissa determina as temporadas da alma, enquanto uma parte desta encarnada está experienciando uma encarnação, uma vida no planeta. Uh, Thalissa é aquele sopro, aquela energia, aquela sensação de que uma nova página da história está a virar, está para virar e um novo momento na vida chegará. Thalissa tem sido confundida pelos humanos como sendo a justiça divina. Mas não há justiça. Há, na verdade, Thalissa. Thalissa é esse senso que permeia os inícios de novas experiências e já ali no início a duração que esta terá e também as finalizações de experiências e por que esta finalizou de um dado jeito, de um determinado jeito e num dado contexto. Ela determina as moções das energias que constituem tudo na sua vida. Isso é Thalissa. Isso sim é justiça divina, se assim podemos chamá-la dessa maneira. Há um senso que permeia todas as coisas. Esse senso, ele é parte da inteligência pura, mas ele não tem nenhum conhecimento, ele não toma decisões baseadas em algum conhecimento específico previamente angariado. Ele não julga fatos, ele não arquiva fatos, ele não contrapõe a história de uma pessoa com o de outra pessoa e determina as corretas interações. Não, é apenas Thalissa. Ele é um senso completamente desviado de preenchimento, ele está sempre esvaziado, mas ele está cheio de premência ao mesmo tempo. Isso quer dizer, ele está cheio da atitude divina que dita a rítmica da vida. Associar-se a Thalissa é nunca mais reclamar da sua sorte ou sina da vida. É nunca mais resistir. É nunca mais se enxergar como a terceira pessoa na sua história de vida. É nunca mais se entender como um desafortunado ou alguém contra o qual coisas acontecem e você nada pode fazer. Thalissa é a verdadeira justiça divina porque ela não discrimina. Quando ela determina um ritmo, ela não olha a quem ela doa o ritmo.
ela apenas doa do seu bom grado e essência infinita. Ela sabe que uma hora suas sementes caem nas vidas que não as merecem, se fôssemos falar de merecimento em termos humanos. E às vezes as suas sementes faltam para aqueles que, de novo, de uma perspectiva humana, mereceriam. Então, homens imundos e corruptos alegram-se nos confortos da vida, e isso é Thalissa. E homens devotos, e mulheres devotas, e pessoas de bem, muitas vezes, infelizmente, chafurdam-se em misérias que não lhes eram de sua proveniência. Isso também é Thalissa. Thalissa doa do seu ritmo, sem olhar a quem, sem enxergar faces, personalidades, bons atos ou atos ruins. Thalissa tem o único objetivo e propósito de doar o ritmo da dança da vida. E hoje ela lhe doa a falta de uma de suas sementes e isso impacta a sua vida. Mas se você entender que é apenas Thalissa passando, passe junto com ela, atravesse o que lhe é dado e você encontrará com Thalissa novamente. E por causa de sua abundância e bonança, em outros encontros com Thalissa, você receberá as sementes que aparentemente lhe foram negadas em ocasiões anteriores. É sempre assim. De todo não recebemos só o bem, mas também recebemos o mal e vice-versa. O mixo, às vezes o incompreensível, o não revelado, o misterioso, tudo isso é Thalissa. Thalissa é o grande tempero da vida. Thalissa tempera os eventos históricos, os eventos particulares de vidas individuais, os eventos medianos entre esses dois primeiros e muito mais. Thalissa mantém as coisas interessantes para que a evolução continue acontecendo. Nem sempre Thalissa, esse sentido divino, recebeu este nome. Em 1313, uma mulher que viria ser conhecida mais tarde como Amada Senhora Portia, teve um encontro inesquecível com esse sentido divino, quando este se personificou, se antropomorfizou diante dela, nos momentos finais de sua ascensão planetária. E este sentido divino perguntou a esta mulher, da família dos Ghiri, na Itália, se esta mulher aceitaria, uma vez ascensionada, tomar o manto dessa justeza e correteza que chamamos agora de Thalissa. E tomar o manto, aceitar ser uma representante humanoide de Thalissa para a espécie humana, envolveria a mulher doar o seu nome para o próprio sentido divino que agora estava aparecendo ali diante dela. Essa mulher se chamava Thalissa. E ela aceitou o manto. E desde então, esse sentido divino se chama Thalissa, o nome da amada Senhora Portia, na vida em que esta ascensionou. E desde então, Thalissa ou Portia
tem trazido essa justiça divina aos homens. E a justiça divina é simples, se resume apenas a: abra-se para o que é, e você nunca mais será injustiçado e nunca mais se sentirá como tendo sido tal. Através dos olhos da Thalissa, da mulher que ascensionou em 1313, que receberia o nome ascensionado de Amada Senhora Portia, esse sentido divino percebeu que a humanidade não o queria, de que a humanidade não o compreendia, de que a humanidade não o aceitava. Ele era abundante demais, ele era largo demais, ele era incompreensível demais para homens que apenas queriam manter uma moral tácita e registrada num certo número de páginas em alguns livros, e com tanto que tudo que eles precisassem saber sobre a justiça pudesse caber em livros, eles se sentiam seguros mentalmente. Então, Amada Senhora Portia, a real Thalissa, sugeriu este sentido divino de que ela havia tido uma vivência numa vida que, linearmente falando, na linha de tempo, antecedeu a vida em que esta ascendeu como Thalissa, que era a Lady Angeraura, uma das fundadoras da Casa Giri. E Thalissa, ou a Senhora Portia, falou a esse sentido divino: eu tive esse aspecto, eu tive essa encarnação que narrativamente seria anterior à na qual eu ascensionei, e Lady Angeraura era extremamente hábil em contornar essa aversão que os homens têm pela correteza e pela justeza. Eu acredito que se nós trouxermos o conhecimento de Lady Angeraura e nós pincelarmos você, sentido divino da justiça, com essa habilidade de Lady Angeraura, seremos mais bem-sucedidos em convencer alguns poucos humanos a aceitar a justiça divina. Até então, Senhora Portia era apenas Senhora Portia. E ao deixar que esse aspecto de si mesma, de Portia, Lady Angeraura, agora ganhasse maior espaço no aspecto ascensionado que Portia é, então o próprio sentido divino, este da justiça divina, que levava o nome da última vida de Portia, Thalissa, nomeou Senhora Portia como Lady Portia. Uma mistura entre dois aspectos, o aspecto que ascensionou Thalissa e o aspecto da vida anterior ao que ascensionou Angeraura, que sabia habilmente manejar os homens da Toscana italiana, e que foi um dos grandes nomes que deram início a essa nobreza dos Ghirei, que governariam a Toscana por alguns séculos. O fato de Amada Senhora Portia ser uma mestra tão silenciosa é porque ela é em si um avatar de um sentido divino. Há apenas alguns sentidos divinos na criação que possuem os seus próprios avatares. E a mestra ascensionada Portia tem feito o papel de ser um desses avatares. Ou seja, um avatar de um sentido divino, de um senso divino. Ela é Thalissa, tanto na vida em que ascensionou com este nome, como a Thalissa do senso maior, o próprio sentido divino.
E a amada senhora Portia convida a cada um de nós, a você, a se tornar um pouco do que ela se tornou, a se tornar essa justiça divina. Senhora Portia foi uma das poucas mestras que, quando ascensionou, não a muitos metros de distância do Castelo Poppi, na Toscana, onde ela viveu, ela foi uma das últimas grandes mulheres, como Thalissa, ela foi uma das últimas grandes mulheres da família Guiri. Quando esta ascensionou, não muito longe do Castelo Poppi, ela desapareceu e quase que imediatamente, isso já denotava a próxima relação, a aproximada relação que ela tinha com o sentido divino da justiça. Já um pouco, não muito depois que ascensionou, ela voltou, ela apareceu numa visão para os membros remanescentes da família. E ela falou para eles de que eles precisavam aceitar Thalissa. E eles ficaram confusos, porque eles sempre a haviam aceitado. Na verdade, no primeiro momento, eles nem haviam se apercebido de que ela já estava do lado de lá, no plano espiritual. Eles nem haviam se dado conta ainda da falta dela. Então eles ficaram muito confusos. Thalissa falando, vocês precisam aceitar Thalissa. E um membro mais veterano da família que ainda estava vivo, virou para esta visão e ela, de alguma maneira, ela entendeu que não era apenas uma visão, era realmente Thalissa, que Thalissa já não estava mais entre eles. E esta membra mais veterana da família então falou: se devemos aceitar Thalissa, e se tu és Thalissa, o que devemos aceitar de você? E então Thalissa, a recém-ascensionada Thalissa, a mestra Portia, então disse aos poucos membros de sua família: em um pouco mais de 100 anos, a nossa dinastia, nossa família terminará por causa dos avanços dos nobres de Florença. Novamente escolheremos o lado errado numa guerra que acontecerá no ano de 1440 e a nossa família deixará de existir. Esta é a Thalissa que eu quero que vocês aceitem. Vocês devem assumir um outro nome. E ela então lhes deu um nome. E ela falou: eventualmente este nome os levará até um novo mundo, que dentro de alguns séculos será descoberto. E lá, Thalissa brilhará como nunca antes. E só então, os humanos, devagarinho, começarão a entender as bordas das bordas das bordas das bordas das bordas das bordas das bordas daquilo que hoje chamamos da justiça de Deus. E lá se foi Thalissa embora na visão. Isso de fato aconteceu em 1440, na Batalha de Anghiari. Findava-se a Casa Guiri. E hoje Thalissa está aqui, neste novo mundo, no Brasil. Thalissa ou Portia é não só uma encarnação etérica do sentido divino da justiça, mas essa
esse próprio avatar tem o seu avatar. Mas o convite é para que todos nós sejamos Thalissa. Que nós proclamemos em nossas almas este sentido divino que não discrimina, mas tempera todas as relações. E se estivermos profundamente imersos nele, não poderemos mais ser injustiçados, cobrados ou recompensados. Seremos a própria justiça da harmonia universal em ação. Nesse momento, então, vamos integrar Thalissa a cada um de vocês. E como integramos? Dizemos: eu sou Thalissa. E permitimos que a respiração flua. Que a umidade do ar de nossas vidas seja: eu sou Thalissa. Todos nós vamos precisar. Estamos a 99 dias de um novo mundo, de um novo ano, por assim dizer, em nossos calendários modernos. O que será do mundo sem Thalissa? Se não houver esse belo sentido divino para temperar as relações, quaisquer que sejam suas naturezas. Esta guerra na Europa já teria virado algo muito pior sem Thalissa. E se Thalissa não tocasse o coração de milhares, estes não teriam ajudado seus irmãos em ambos os lados das cercas da guerra. Os ucranianos, que necessitam de ajuda, e os russos também, que necessitam de ajuda. Sem Thalissa, os golfinhos não pululariam pelas águas e manteriam um estado de consciência que é conveniente para o bem da evolução da humanidade. Sem Thalissa, mestres agora não se achegariam a esse planeta, tomariam esta forma humana depredada, frágil. Mestres não teriam conseguido, mais uma vez, se mergulhar no lamaçal da consciência de massa para elevar os filhos de Deus e as filhas de Deus. Thalissa traz essa densidade à sua vida, mas não é uma densidade ruim. É o ritmo, é o tempero. É a beleza de amar ser humano, mesmo rejeitando todas as limitações da experiência humana, particularmente para aqueles ascendendo. Eu sou Thalissa. Você é Thalissa. A humanidade busca por justiça. A justiça é Thalissa. Comunhemos com Thalissa. Podemos dizer que a história desse sentido divino nesse planeta começou com a sua aparição para uma mulher.
nos primeiros anos do século XIV. Podemos dizer que essa história prosseguiu com este sentido divino se fundindo a esta mulher após a sua ascensão, e com esta carregando o manto desse sentido divino para que os humanos nunca esqueçam. Se há alguma justiça no universo, é de que esta não há, pois nunca houve nada errado na criação para que um tribunal fosse empossado para deliberar sobre o que é justo. Essa é a real justiça. Eu sou Thalissa. Thalissa parece dura às vezes. Ela é um senso divino, mas às vezes parece que não possui um. Mas em breves ocasiões, se esta se apresenta como uma pessoa, você a visualiza dançando no meio da cozinha. Ou através do olhar de uma menininha, num quintal ajardinado, brincando com a sua cachorrinha. Às vezes ela é a aerodinâmica das aves dos pássaros que voam pelo jardim. Suaves e acrobatas pelo ar. Todos são Thalissa. Não é de se surpreender que Saint-Germain, o Deus da liberdade, assim como é chamado por muitos, tenha caído em profunda paixão, tenha caído aos pés de Thalissa. Ele lembrou de que Thalissa e a liberdade foram forjadas ao mesmo tempo. Vieram à existência no mesmo momento dentro da criação. Thalissa era parte da liberdade, do sentido divino da liberdade que havia se perdido. E um dia foi novamente encontrado pela sua parte maior. A liberdade encontrou aquilo que lhe faltava, Thalissa. E o que parecia ser dois sentidos divinos se namoraram e voltaram a ser um só. Alguns se perguntam do porquê a mestra ascensionada Lady Portia não aparece com frequência. Se formos contar o número de aparições de Saint-Germain, é por causa disso? A liberdade guarda a sua parte mais essencial, que é Thalissa, no lugar mais secreto de si mesmo. Saint-Germain ama sua contraparte, Thalissa, não porque essa é sua contraparte, mas porque ele ama a liberdade. Ele sabe que não há como haver liberdade se não houver a justiça divina. Enquanto Thalissa estiver bem guardada pelo guardião deste planeta Saint-Germain, a liberdade será o quinhão de todos os homens.
E Ele aguarda bem diante de nossos olhos. No ar, naquilo que flui junto com as águas dos rios, dos mares e dos lagos. No voar das borboletas, dos besouros e das abelhas. Numa vida de uma avatar escondida no Brasil, no interior deste grande país continental. Mas não importa. Apenas importa que você diga: eu sou Thalissa. E você também será guardado como uma pedra preciosa que forma a joia maior que é Thalissa. Você será guardado pelo Machachohan deste planeta com muito cuidado, com muito carinho, com muito esmero, com muito apreço, e por todos que com ele o acompanham. Você será guardado pela consciência que cuida deste planeta, a Oxe ascensionada. Você será guardado e protegido pela consciência que permeia este organismo vivo que é a Terra. Então diga: eu sou Thalissa. A liberdade lhe diz: você pode voar. E Thalissa lhe dá as asas para voar. Mas ela faz mais do que isso, não lhe dá apenas as asas. Ela lhe ensina a voar e ela é o ar que atravessa as asas. Quando pela primeira vez você faz essas asas desdobrarem a sua tamanha envergadura e você corre em direção ao precipício e você alça voo. E a partir dali, a sua parte está feita, o resto é com Thalissa. E o sol sorri para você, pois você agora é livre. Seja livre em Thalissa. Eu sou Thalissa. Eu sou Thalissa. Eu sou Thalissa. Thalissa, a preciosidade guardada pela joia da liberdade. Ser livre começa com ser justo no coração, com ser Thalissa. É engraçado, Thalissa nos lembra da palavra talismã. Sim, enquanto você for justo no coração, essa justeza, Thalissa, é o seu talimã, é o seu talismã. É toda a proteção da qual necessita. É justo nunca mais rejeitar absolutamente nada que vem até você. É justo nem ter a concepção de rejeitar ou se pôr em primeiro lugar, se escolher primeiro ao invés do ritmo da vida, achando que poderá prosseguir sem ele. É justo permitir que Thalissa faça de você um breve cálice dela, que Thalissa faça de você um breve avatar dela, pois todos são diariamente tocados por Thalissa, os ricos e os pobres, os benfeitores e os criminosos, os delatores e os que julgam, os que salvam e os que destroem. Não vire a sua cara para Thalissa, mas também não lhe mostre favor. Apenas permita que ela atravesse você.
Nesse dia no qual esse vídeo estará sendo publicado, dia 24/9, eu gostaria que vocês soubessem sobre Thalissa. Recebam-na neste momento e que ela nunca mais parta de você. Mesmo que ela sempre venha e com a mesma onda com a qual veio, ela igualmente também vai embora. Se você aceitá-la de pleno coração, em certo sentido, ela nunca mais irá embora. O que acontecerá é que você que surfará as ondas que ela trará sobre o mar da consciência. E ainda que uma guerra mundial estoure, ainda que a humanidade decaia ainda mais, ainda que haja um apagão de proporções mundiais, ainda que alguma usina exploda, ainda que algum chefe de estado seja decapitado ou assassinado, você olhará despreocupado, com gratidão por tudo que está vivenciando. Você estará na crista da onda e enxergará por que Thalissa está fazendo o que está fazendo. E estará então em paz. Eu sou Thalissa. Repita. E com isso, eu sou Charlie Austin, um almalósofo. E este é o canal Amor Lensage. Os momentos finais são seus. Para que você se apresente a Thalissa. Para que ela se apresente a você. E que ela apareça não como uma visão na sua frente. Que você se torne a visão dela no mundo. Que você se torne a justiça divina. A chamada Eu Sou Thalissa. Vai o Omiham Ayoé. Fique agora por alguns instantes com o seu primeiro real encontro com Thalissa. A música continuará a tocar. E que você se afeiçoe dela, o tanto quanto ela sempre está desejosa de se afeiçoar completamente de quem você é.